Parece notícia velha, mas não é. Todas as vezes que a gente tem uma chuva com um pouquinho mais de intensidade, Maringá se transforma num caos. Ruas alagadas, árvores caídas, e ontem não foi diferente. A chuva atingiu Maringá, causou alagamentos em várias áreas aqui da cidade. Em alguns minutos, tá? Em poucos minutos, algumas ruas e avenidas ficaram parcialmente inundadas. O Murilo já vai estar ilustrando para quem nos acompanha pelo nosso canal do YouTube algumas cenas hilárias, inclusive, gente fazendo chacota com prancha pelas ruas, né? Então, assim, gente, parece brincadeira, mas não é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Porque isso é uma deficiência do poder público, tá? É uma deficiência. O que está acontecendo? As nossas galerias não têm condição de escoar toda a água, falta limpeza. Qual o problema? A gente sabe que lá na Morangueira precisou se mudar o tamanho da tubulação. Em outros lugares também precisa se fazer esse trabalho. Maringá cresceu, gente, mas a mentalidade parece a mesma, talvez de 30 ou 40 anos atrás. Nós precisamos rever essa situação. Então, Avenida JK, nós temos uma situação bem complexa. Na Horácio Racanelo com a P do Táxi, na Bento Munhoz da Rocha. Então, vários lugares. E eu vou trazer aqui uma informação sobre a Secretaria de Saúde, informando que a Unidade Básica de Saúde da Morangueira estará fechada para limpeza na manhã de hoje por conta da chuva de ontem. Alagou toda a UBS. Então, a UBS não tem condição de trabalho hoje porque foi inundada. Então, o atendimento na unidade será retomado a partir da 1h da tarde. De acordo com o CIMEPAR, no intervalo aí de 1h, houve mais ou menos um registro de 56 milímetros de chuva, que é bastante, mas não é para tanto, é porque as estruturas estão deterioradas. É por isso que está acontecendo. Então, pacientes lá da região da UBS da Morangueira podem procurar a UBS Alvorada na Rua Ubirá 433 ou a UBS Tuiuti na Avenida Tuiuti, esquina com a Rua Caracas. Ô Edivaldo Magro, 56 milímetros de chuva é bastante, mas não dá para considerar que é uma chuva para fez o que fez ontem em Maringá. Na minha visão, no meu ponto de vista, são as estruturas que estão com problemas. Ô Paulo, até você dar uma informação, eu ia começar meu comentário lembrando dessa aviso dado ontem à noite pela prefeitura. Eu queria saber, porque na nota divulgada não fala em alagamento, mas é de supor que isso que aconteceu. Não, porque tem as imagens. Não é a primeira vez que a UBS tem esse problema. Murilo, diversas outras UBS. Deixa eu só pedir pro Murilo, enquanto você tá falando, já que você vai nesse assunto, coloca a imagem da UBS, por favor. Diversas na nota UBS. Não tem, não exatamente, tem, mas Edivaldo, tem esse mas problema. Nós temos as imagens da não UBS. Não custava a comunicação da prefeitura poder ser mais assertiva e ter dito isso. Edivaldo falando, nesse momento, Edivaldo, imagens da UBS. Olha a situação que está a UBS. É inacreditável que a unidade de saúde tem esse problema. Mas, Paulo, vamos começar um pouco lá atrás. Em 2023, lá no início do ano, a Prefeitura criou um grupo de estudo intersecretaria envolvendo mobilidade, obras, Instituto Ambiental de Maringá, o IPLAN, exatamente para identificar esses pontos e começar a tomar algumas medidas em relação a conter esse alagamento. Não sei o que aconteceu com esse grupo de estudo, não sei o resultado desse grupo de estudo, sabe-se apenas que cerca de 40 pontos foram identificados. Eu lembro que a Bruna Barroco, aliás, uma profissional extremamente competente, secretária, diretora-presidente do IPLAN, disse que seria criado, né, uma possibilidade chamada jardins de chuva, que são áreas para permeáveis, né? E aí você tem uma série de razões por que a cidade alaga tanto. Seria a impermeabilização, a excessiva impermeabilização da cidade. Mas o que é notório observar é que não existe nenhum movimento da prefeitura, ou pelo menos nós não temos conhecimento, essa bancada não tem, eu não tenho. Quais foram as medidas efetivas adotadas pela prefeitura para evitar esses constantes alagamentos que criam o caos na cidade. Reconheço que um volume de chuva de mais de 50 milímetros é grande, né? Eu acho que... Mas é preciso intervir porque os pontos são recorrentes, são os mesmos pontos de alagamento. Não são só novos pontos que estão alagando, são os mesmos pontos. Você tem o caso ali, né? Você tem o caso daquele... ali Parque do Engar? Na Parque do Engar, ali bem no final ali da Avenida Paissandu, onde se inventou uns tubulões, que iam fazer uns buracos, que a UEI ia resolver o problema, não avançou, não temos informações nenhuma sobre isso.
Eu acho que nesse momento a prefeitura deveria já estar emitindo uma nota a respeito disso, explicar, justificar, nos dar a entender que há um problema sim. Nós temos um problema na cidade e precisa ser enfrentado. Imagino que não seja fácil, são obras de infraestrutura, eu diria até vultosas, no sentido não só de investimento, mas de mobilização, de intervenção no meio urbano. Mas fica o registro aí, é muito lamentável, principalmente uma unidade de saúde nessa situação. Não é a primeira vez, vamos deixar claro. E olha, o seu Juliano Emiro, que é da área de saúde, ele pode dizer com mais propriedade do inúmeros outros pontos de unidades que estão nessa situação. Se não fechadas, mas chovendo dentro. Vai, Regiane. Eu vou emendar o comentário aqui, justamente uma colocação do Kleber da Costa, que ele coloca que a população também tem que cuidar porque joga lixo no meio da rua e está entupindo toda a tubulação, que já não é boa, já não é suficiente, pelo que a gente está vendo, ainda tem essa situação das pessoas não respeitarem e não usarem a lixeira. Então, é claro que existe um problema público, né, do poder público, que tem que ser resolvido. O próximo secretário que entrar ali terá um grande desafio, né, dentro dessa dinâmica para drenar essa água dentro da cidade, porque não pode ser recorrente da maneira como é e como está. Visto que a gente já tem lembrado e falado que não é desconhecido para ninguém, que o clima mudou, a situação é outra, tem ficado cada vez mais intensa, em um curto espaço de tempo, muito volume de água e muito vento. Né? Então, toda essa dinâmica tem que alterar, mas lembrar a população, gente, lixo é no lixo. Pamela Bussolini. Olha, Paulo Caetano, é difícil a gente olhar essas imagens e não associar a algumas coisas que nós recebemos. Por exemplo, eu já recebi várias vezes vídeos e relatos de ouvintes, por exemplo, com bueiros ali entupidos em frente ao comércio, em frente à casa, estão cheio de folhas, né? Então, assim, a gente vê esse volume de água e pensa... Meu Deus, será que estão fazendo, né, por exemplo, uma coisa tão básica, né, a limpeza dos bueiros em dia? Porque não é possível que em tão pouco tempo a coisa ia estar desse jeito. E, ao mesmo tempo, também não... Eu já falei aqui no programa outras vezes. Eu não entendo ali, por exemplo, na região do Parque de Ingá, igual um ouvinte, ele, acho que foi o Leandro, falou assim, nossa, será que a pista está lá ainda no Parque de Ingá, né? Não saiu nadando mais algum pedaço? Mas, veja bem, ali no cemitério municipal... A calçada, toda aquela calçada em torno ali do cemitério municipal é toda cimentada. Sendo que nós, particulares, quando a gente vai fazer um terreno, qualquer coisa, você tem que ter ali o espaço de grama, né, o espaço permeável. E ali a própria prefeitura, né, cimentou tudo, ali que é uma descida para o Parque do Ingá, então quer dizer, não tem permeabilidade da água ali. E realmente aquela água toda desce lá para baixo e acaba fazendo esse piscinão aí no Parque do Ingá toda vez que tem uma chuva mais forte. Então, realmente, é difícil a gente ver essa imagem aí do rapaz com a prancha, né, tomando, tirando um jacarezinho ali no pleno centro de Maringá, né, brincando de jacarezinho na chuva, tudo empoçado, e colocar que é a rainha do saneamento básico, né? Que ela ganhou um título de saneamento básico e tudo mais. Para ter saneamento básico, ser a rainha, a melhor do Brasil, não sei o quê, tem que ter um bom escoamento, tem que ter um bom esgoto. Penso eu, né? Mas, né, quem sou eu na fila do pão francês? Hoje em dia é tantos títulos, né, que a gente até se perde. Ô Tupã, eu vou com você. Todas as vezes que a gente faz essas críticas à estrutura da cidade, né, a essa questão toda, você fala que a gente tá reclamando muito. Tupã, mas pouquíssimo tempo de chuva. Um volume é considerável, mas eu acho que não era para tanto. Aqui o cheiro é de que falta aquela coisa básica para que a cidade não passe por isso. Sabe, Paulo Caetano, Curitiba tinha certos locais que aconteciam isso, era recorrente. Tipo, há alguns anos foram feitos alguns parques lineares para conter essas enchentes. O Edivaldo Magro falou que realmente a impermeabilização do solo provoca isso, e é uma grande verdade. Só que se o poder público não agir, olha ali, ó, o neguinho surfando nas águas de Maringá, olha aí, a cidade já tem só praia, né, Paulo Caetano? Mas olha, o tanto que choveu assim acontece, e isso é muita água, não dá tempo de escoar, mesmo com parques lineares ou chamados piscinões que eles falam em São Paulo lá, que
são espaços para armazenar água da chuva, conseguem acabar com isso. Eu não me lembro assim que quando Maringá era menor, eu nunca vi uma chuva dessa, pelo menos não tenho na minha memória. Mas, Paulo Caetano, a gestão do Silvio Barros vai ter que repensar Maringá e vai precisar realmente fazer algumas obras emergenciais em alguns locais da cidade. E já que o Silvio é uma pessoa legada, que tem irmãos da Cida Borghetti, um irmão da Cida Borghetti é um especialista em meio ambiente, ele pode muito bem, o Zé, vir ajudar a repensar Maringá nessa área para que não aconteça nunca mais, Paulo Caetano. E Rafael? Ô Paulo, durante os 77 anos dessa cidade aqui, sempre ocorreu esse tipo de alagamento aí ou é só nos últimos anos? O que está acontecendo? Não, veio a partir de 2020, acho que começou a se tornar mais grave. Ó, interessante, a gente falou sobre legado no primeiro bloco, né? Primeiro bloco, um legado muito bom para todos nós. No segundo bloco, um legado de uma administração ineficiente, que só fez reforma de praça e se orgulha em fazer uma avenidona. Parabéns, durante os 8 anos vocês foram extraordinariamente ineficientes. Essa situação demonstra que o título da melhor cidade de se viver não é tão melhor porque os critérios adotados, acredito que não está em torno da ineficiência, principalmente quando se trata de estudos. Né, Maringá, nossa, é o que mais contrata estudos. Acho que seria interessante ganhar um título sobre a cidade que mais contrata estudos, pesquisas, mas efetivamente não faz absolutamente nada. Nós temos ali o Parque do Ingá, nós temos esses pontos de alagamento, cada vez que chove, né, cada vez que dá um ventinho cai árvore. Esse é legado, Ulisses Maia e Edson Escabora. Parabéns a vocês, espero que vocês nunca mais voltem no poder público, porque se se deparar com essa situação aqui por mais um tempo, agora a próxima administração vai ter que consertar, vai ter que ver o que está acontecendo primeiro, que os últimos 8 anos não foi capaz de entender, e aí efetivamente melhorar. Porque aqui não é só bairro que nós estamos falando, aqui no centro, onde há pico aí de trânsito, enfim, bem no período foi horroroso. É horroroso. As imagens falam por si. Você que está nos ouvindo no 101.3, abra o seu YouTube, no canal do YouTube lá, na barra de busca, jovempanmaringá.com.br. Você vai ver os vídeos, se você ainda não percebeu nas redes sociais, o que está rolando em Maringá. O que rolou ontem, na segunda-feira, começo da semana. É ruim para a cidade. É ruim. E parabéns, mais uma vez, a Ulisses Maia e Edson Escabora pela ineficiência da sua administração, gestão, que foram 2 mandatos, né? Ô Edivaldo, dentro daquilo que você estava comentando, o Adriano Marchiotto, ele é um servidor lá da Câmara de Vereadores, ele diz o seguinte: avenidas comerciais são dispensadas da calçada ecológica. O que nos bairros a gente precisa ter aquele espaço na calçada para permeabilidade, né, para a água escoar e ser sugada, drenada pela parte de terra e tal. Aqui no centro, de fato, não temos isso. Esse é mais mas tem que repensar, né? Exato. Acho que ele falou isso por causa do que eu falei do cemitério. Então, mas ali não tem um fluxo de pessoas que tem na Brasil. Aí os jardins, né? Tem os jardins que você citou. Tem soluções para isso. Uma manutenção dos bueiros num rebote. Vai, Edivaldo Magro. Bem rapidinho aí, só o Janaíno mandou aqui que o Conselho Municipal de Saúde vai estudar melhor, né, esses danos estruturais nas UBS. E a Bruna Barroco também, que é presidente do IPLAN, reconhece que foi criado um gabinete de crise lá em 2023, mas ela está levantando as informações para ver qual foi o desfecho, né, daquele movimento lá, para identificar essa questão dos alagamentos. Eu acho que é um pouco maior do que atribuir a essa gestão ou aquela gestão a responsabilidade por esse problema, sabe, Paulo? A cidade tem que começar a repensar, como o mundo está repensando, a questão climática. Esses volumes de chuva caem em determinado local, e não só isso, a gente vai ter daqui a pouco algum vendaval, vai cair aquele monte de árvore de novo, a gente vai voltar a discutir novamente. Ontem na JK caiu uma árvore enorme. Ficou presa, inclusive, dentro do carro. Esse conceito, por exemplo, de resiliência climática, que está muito em voga discutido isso, e a gente não viu esse debate em nenhum momento ao longo da campanha. Eu acho que vereadores têm que começar a se preocupar um pouco mais com o contexto global do problema, sabe? Não é pontual aquele prefeito, esse prefeito.
A cidade cresceu, a cidade se impermeabilizou, a cidade verticalizou e toda essa água captada pela chuva dessas grandes prédios é jogada no sistema de drenagem das ruas. Então há uma E não há um sobrecarga. estudo Então, sobre assim, isso, né? Nós vamos sobre começar a estudar o isso e crescimento da resolver. cidade. Isso tudo tem, né? Como quem bem lembrou, nós Não, somos mas sobre o pródigos crescimento em da cidade, produzir. como permite que haja Isso tanto cimento? Eu não vejo necessariamente, viu, Paulo, a solução das calçadas ecológicas como uma solução, mas também está dentro da solução, entendeu? É Eu mais acho que é um uma, pouco né? mais É mais amplo. uma. Mas Eu ajuda. acho que esse é um tema, cara, que viria um debate até maior aqui. Porque faz parte de todo aquele protocolo, daquele enredo de discussões que a gente sempre tem. Isso passa por mobilidade, isso passa por arborização, isso passa por zeladoria, isso passa por qualidade de vida dentro da cidade, e principalmente por trânsito. Onde ficou absolutamente caótico as áreas centrais da cidade. Claro que o sistema de drenagem acabou dando conta, com certa rapidez até eu diria, mas causa muito impacto, né? Então, você deveria, quer dizer, o gestor público, não ex-gestor, aquele gestor, mas a sociedade em si devia começar a tomar um pouco mais de discutir a questão, identificar e resolver. Eu espero que amanhã a gente possa trazer aqui uma explicação boa do IPLAN, especialmente, né? Aí eu cobro aqui a Bruna Barroca, né, quem é da comunicação da prefeitura, para nos explicar, e não se trata de assumir culpa nenhuma, é só nos dar uma... Eu acho que a sociedade precisa saber o que está sendo feito, ou vai ser feito, o que é talvez a futura administração também. A gestão pretende enfrentar esse problema, Paulo. Num rebote. Quem? Foi criado realmente o gabinete de crise na época para socorrer as vítimas do temporal, né? Então é só para isso. A administração ela está muito mais pensando no pós-tempestade, Tá dizendo que é dilúvio. só reativo. Dilúvio, Aí é algo que seja realmente planejado antes para que, né, possa prever esse tipo de situação, parece que continua sendo ineficiente. Não adianta dizer assim, estamos aqui organizando um gabinete de crise. Eu lembro muito bem, no final de semana, 4, 5 horas da manhã, estamos aqui reunidos. Depois que aconteceu, meu querido, todo mundo se voluntaria. Não é só o poder público. Os vizinhos também fizeram isso, entendeu? Então não adianta, tem que fazer isso antes, para tentar evitar isso aqui. Não adianta colocar a culpa na Sanepar também.